Olá a todos, continuando com o nosso estudo de Kitzur Shulchan Aruch, a gente se encontra no capítulo de número 82, chegamos agora à quarta alahá. A quarta e a quinta alahá tratam de um caso que não é muito comum hoje em dia, mas a consequência, ou como consertar esse caso, é algo que é muito importante a gente conhecer, ligado às alahot de Shabbat e de carregar de um lugar para o outro. Então vamos passar a quarta e a quinta alahá por cima, só para conhecer o conceito, e depois na sexta alahá a gente vê o que ele diz na prática. A quarta e a quinta alahá tratam do seguinte caso. O que acontece se eu tenho um Reshut Yachid? Reshut Yachid é uma propriedade particular que eu posso carregar normalmente. Então, dentro de casa, por exemplo, não tem problema nenhum carregar. Se eu tenho uma casa de campo, que ela é toda cercada em volta, também não tem problema nenhum carregar dentro da casa ou no pátio, se a casa de campo pertence somente a mim. Se é um condomínio que tem alguns moradores, então a área comum, ela já não é exatamente uma propriedade particular, porque tem alguns moradores. Então, nesse caso, nossos sábios decretaram que deve-se fazer um eruv, que ele mistura, ele une todas as casas e faz com que aquele pátio, aquela área comum, também se torne algo que pertence a como se fosse uma pessoa só, mas isso a gente vai ver na continuação. O que estou tratando aqui de uma propriedade particular, comum, normal, que pertence somente a uma pessoa, só que ela tem muitos buracos na cerca. Então, hoje em dia, geralmente, toda propriedade particular que ela é bem fechada, tem um muro bem construído, tem grades bem construídas. A pergunta é o que acontece se tem buracos nessas grades. Então, de forma geral, falo que Shulchan Aruch, que alguns buracos na grade não incomodam, eles não tiram o nome de Reshut Yachid. Mesmo que Reshut Yachid ele tem que ser cercado, pelo menos de 3, mas idealmente de 4 lados. Mesmo assim, se tem umas aberturas aqui e ali, não tem problema, a gente considera elas como portas, com a condição que elas não têm mais que 5 metros. Se ela chega na medida de 10 amot, que é considerado uma abertura grande demais, já não é mais uma porta, já é realmente um lugar aberto, como se fosse uma passagem completa entre a rua e a propriedade particular, o que tiraria um pouco da privacidade e da segurança da propriedade particular. Então, qualquer abertura que tenha na grade, até 5 metros, não tem problema nenhum, a gente considera como se fosse fechado, e Reshut Yachid continua sendo Reshut Yachid, com a condição de que a gente tenha mais cerca do que partes abertas. Se tem várias aberturas pequenininhas, uma do lado da outra, e no total, quando a gente olha, a maioria é aberto, isso daqui não é considerado um Reshut Yachid, porque a maioria está aberto, e mesmo que tenha pedacinhos de cerca espalhados, isso daqui é considerado aberto e não é considerado Reshut Yachid, é proibido carregar nesse lugar. Vale notar que essas grades, que às vezes elas são um pedacinho, são grades feitas de vários pedacinhos de metal, várias estacas de metal uma do lado da outra, e tem um espaço entre cada uma, que dá para ver do lado de fora, dá para ver do lado de dentro. Isso daqui é considerado fechado, porque já que são muito próximas, elas têm menos que 3 tfahim entre uma e outra, é considerado como se fosse completamente fechado. A gente não considera esses buracos como aberturas na contagem de maioria fechado. Então, se eu tenho a maioria, ou pelo menos metade fechado, está em ordem, é considerado Reshut Yachid. A pergunta é, o que acontece se eu tenho um lado completamente aberto? Eu tenho uma casa de campo, algo do tipo, e um dos lados é completamente aberto para a rua. Ou eu tenho uma abertura muito grande em alguns lugares. Como eu posso fechar isso? Então, aqui aparece um conceito, que a gente vai falar dele algumas vezes, que é chamado Tzurat HaPetach. Eu faço o formato de uma porta. O que é o formato de uma porta? O formato de uma porta são os 2 batentes laterais e a parte de cima. Quando eu faço o formato da porta, eu considero esse lugar, essa área, como se ela fosse fechada. Esse é o conceito que a gente tem de eruv, que permite carregar na rua. Como funciona isso exatamente? Então fala pra gente o que Shulchan Aruch na sexta alahá. O que é esse Tzurat HaPetach? O que é esse formato de porta que eu construo, que ele considera como se aquela abertura fosse fechada? Então, fala que Shulchan Aruch mal Tzurat HaPetach, o que é isso? Noetz kanem mikan ve kanem mikan.
A pessoa coloca uma estaca de madeira de um lado e uma estaca de madeira do outro lado dessa abertura, certo? Um em cada extremo da abertura, não precisa ser madeira exatamente, qualquer bambu, madeira, metal, o que seja. Eles têm que ter um tamanho mínimo de 10 tfachim, uma altura de 10 tfachim é o tamanho mínimo para ser considerado alguma coisa, então tem que ter pelo menos 80 centímetros. Venoten elem kane ochut, e aí ele passa em cima, entre de um lado até o outro, de uma estaca de madeira até a outra estaca, ele coloca em cima outra estaca ou um fio ou qualquer outra coisa. Todo mundo que já viu o eruv feito nas cidades para poder carregar, ele sabe que são vários postes de metal com um fiozinho passando em cima. Na hora que eu tenho esse fiozinho passando em cima, então eu formei aqui o formato de uma porta. Esse formato é chamado tzurat petach, que a gente considera como se fosse fechado. Então, esses fiozinhos que eles vão fazendo toda em volta da cidade, eles vão passando em torno de toda a cidade, ou de todo o bairro, eles consideram como se todo o bairro estivesse cercado por um muro. Embora seja um muro virtual, baseado nos conceitos da Halakha, mas é como se fosse completamente fechado. E aí eu cerquei a minha cidade inteira, cerquei o meu bairro inteiro, ou cerquei a minha casa inteira com isso. Isso faz com que aquele lugar interno seja considerado Reshut Yachid e possa carregar lá. O fio ou o pedaço de madeira que você vai colocar em cima, mas como hoje em dia é fio, precisa que esse fio ele passe em cima e não dos lados. Ou colocar um prego lá em cima, na parte superior dessa madeira ou do metal, e passar o fio nesse prego também está em ordem. O que acontece geralmente é que muitas vezes esse fio acaba cortando. Se esse fio corta com o vento, com um passarinho ou com o que seja, então aquela área é considerada aberta. Toda a área entre um poste e o outro, sem o fio em cima, é considerado aberto. Então, em todo eruv, sempre que tem um eruv na cidade ou no bairro, algo do tipo, na sexta-feira, geralmente quinta ou sexta-feira, alguém passa para olhar, para ver se todos os fios estão no lugar e não foram cortados. Porque se um deles estiver cortado, então eu tenho um espaço muito grande que corta o meu eruv, corta o meu muro, digamos assim, em torno da cidade. As madeiras que se coloca do lado, ele está tratando aqui principalmente de casos em que eu tenho 3 lados fechados. Eu tenho aquelas casas em formato de U e eu quero fechar o pátio, então quando eu coloco madeiras nos cantos, próximos às 2 paredes da minha casa, elas não podem ter uma distância maior do que 3 tfachim, 24 centímetros entre o poste e a casa. Esses postes que a gente se coloca em volta da cidade, em volta do bairro, eles próprios, um completam o outro, então não tem que aproximar eles de nenhuma parede ou algo do tipo, mas se eu quero aproximar de alguma parede para fechar uma parede, para fechar um lado, ou se eu tenho, por exemplo, na cerca da minha casa, tem uma abertura muito grande, eu quero fechar essa abertura com o que a gente chamou de tzurat petach, com o formato de uma porta, eu preciso aproximar os lados, os batentes da grade, com espaço de menos do que 3 tfachim. Isso daqui tem que estar próximo ao chão também, eu não posso colocar ele muito alto. O bishat etchak, she'efshar לעשות צורת הפתח בעניין שהקנים לא יהיו רחוקים מהקטנים של הטווחים, יש להקל. Em situações que não dá para aproximar, não dá para começar a colocar os batentes dessa tzurat petach que eu estou construindo próximo à grade lateral, que o lugar eu quero fechar, ainda dá para ler aquele, dá para ser leniente e liberar. Mas de forma geral, ele precisa estar próximo à parede que eu quero completar.